Olá, olá! Voltamos. Segredos de Bastidores. É a segunda vez que a gente grava esse podcast. A gente gosta tanto de gravar esse podcast que é a segunda vez que ele vai ser gravado hoje, porque o primeiro arquivo corrompeu! Eduardo Aê! Miceli, tudo bem? Tudo bom? Mais uma vez, para os ouvintes, olá novamente. Para você, olá. Não, novamente Duplamente não, novamente. porque Não, eles novamente. não ouviram. Novamente depois do primeiro episódio, mas para você é um triplo olá de É novo, um né? triplo olá de novo, por isso que é olá, olá, entendeu? Ah, Minha tá, não. sangrinha. Claro. Então, e ainda bem que podcast não é 1h30, né? Porque se fosse 1h30, a gente tá lascado, que a gente tem que gravar 1h30 de novo, tá exatamente. vendo? Por esses lados que é bom os nossos podcasts serem... Curtinhos. Não, curtinho não, porque esse trocadilho é muito ruim. Eu decidi Nossa, não pode usar. crer. Foi involuntário, pacas, e... Cara, eu sou uma pessoa. Pelo pouco que eu te conheço, eu sei que você é um homem de humor refinado. Ah, eu sou. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E eu não gosto de trocadilho. Eu acho trocadilho o pior tipo de humor que existe. Eu já mencionei isso em outra edição deste podcast. Cara, eu tenho alguns que salvam, né? Mas no geral é Não, no geral é um humor bem bosta, justo. né? E, enfim, se você gosta de trocadilhos, lamento. Você que está ouvindo, a amizade continua. O podcast de hoje começa uma sequência que eu já queria fazer, que é completamente plagiada do The Ringer, que é um podcast americano, de um site do Bill Simmons. Eles têm um podcast na NFL. Todo ano eles fazem listas posicionais, nessa época do ano que não acontece nada. Um ouvinte nosso sugeriu, mas eu já estava com essa ideia na cabeça. E provavelmente haverá também esses textos no site. Ou não, né? Porque já vai ter o podcast, né, Dudu? Vai ficar esquisito. Um texto, 5 melhores cornerbacks e um podcast, 5 melhores. Vou fazer só podcast mesmo, né? Eu também acho podcast melhor. E pra posicionar, a gente fala no ranking do Fantasy. Quer dizer, que vai só ser ataque no caso, né? Mas assim, já é alguma coisa de ranking escrita que... Não, você que pode supre um fazer, você pouquinho. pode fazer melhores defensive players pro fantasy. Ah, posso também. É uma ideia. Não vai ter nenhum defensive back, praticamente. Nenhum, Um outro zero. safety. Um outro Eu acho safety que vai ter no zero. máximo. Mas eu vim fazendo a parte escrita porque é uma pauta muito batida também, né? Acho que é mais legal fazer por áudio, por podcast. Sim, Né? também acho. O tema do dia hoje, a gente já tem uma programação definida. Podcast, como vocês sabem, terça e quinta, e você pode se inscrever no SoundCloud, no iTunes, no Pocket Cast, para receber o nosso podcast, ou no meu canal no YouTube, que eu posto as lives de Madden, que eu tô atrasado. Inclusive 4-0 com os Bears, viu, Dudu? Eu sou muito bom, velho. O videogame permite essas coisas maravilhosas, né? Pois é, cara. Eu só precisei de uma temporada pra arrumar o time, acumulei escolha de draft até não poder mais. Mas o meu vestiário é legalized, porque o meu vestiário tem Josh Gordon, Larry Tunsil. Nossa. Imagina a larica que deve rolar nesse vestiário depois dos jogos. Bom, enfim, voltando à realidade. Sentir o CC de maconha daqui. Mas jogador que bate mulher não tem, não. Não, Só, não tem. porque o cara que fuma maconha, eu não fumo, mas não tem nada contra. Nem eu. O cara que fuma maconha, ele fica lá de boa, ele não vai bater em ninguém, ele não vai encher o saco de ninguém, né? Concordo. Então é bem menos, como se fala, condenável o cara fumar um do que o cara bater na mira. Aliás, muito menos condenável, né? Pô, não tem nem comparação, né? Ou pegar um pedaço de galho e bater no filho. Adrian Peterson, não esquecemos, é o segundo programa seguido que eu lembro o ouvinte que o Adrian Peterson encheu de porrada o filho dele de galho. Não vamos esquecer disso. Vamos fazer que nem Seinfeld, que todo episódio tem alguma referência ao super-homem, seja no imã na geladeira, camisa. Todo episódio a gente fala que o Adrian Peterson espancou o filho dele. Ou a gente vai lembrar algum jogador que espancou alguém para as pessoas não esquecerem. Por exemplo, o wide receiver lá dos Chiefs. É Tyreek Qual? Hill, né? É Tyreek Hill, o nome Isso, dele? Tyreek Hill. Que Então, tem ele um também- ótimo nome no Twitter, cara. Que é uma pena que ele tenha batido na o quê? menina. É Girl Beater? Qual que é o Twitter I'm dele? faster than you. I'm faster than you. Muito bom, muito bom. Mas eu sou mais homem do que ele, sou mais ser humano do que ele, porque eu não bato nas pessoas. Bom, depois desse início polêmico... Eu acho zero polêmico, mas... Não, é polêmica. Porque, sabe o que eu acho, Dudu? Diga. O mundo ele tá muito politicamente correto. E algumas coisas é bom que esteja politicamente correto. Existem alguns Concordo. direitos de minorias que merecem ser defendidos. Mas por tabela e pela popularização das redes sociais, as pessoas têm medo de defender algumas opiniões. Uhum. Tem opiniões que não são defendíveis, que são escrotas. Ponto. Sim, com certeza. Né? Mas existem algumas outras opiniões, tipo, as pessoas têm medo de fazer uma lista de melhores quarterbacks de todos os tempos. As pessoas têm medo. Eu não tenho medo. Você tem Não, medo? eu também não. Não, eu Então- não zero medo. Porque aí vai ter algum cara que vai lá e vai xingar no Twitter.
Então a gente vive numa época na qual poucas pessoas têm a personalidade de falar o que pensa. Haja o que houver. É justo. Né? E vamos dando sequência aqui então, e aproveitando esse tema, a pauta que a gente vai começar é cornerback. Por que a gente vai começar com cornerback? Porque, primeiro, é o ranking mais difícil de fazer. Sim. Né? Então a gente já quer se livrar disso, e eu tenho uma política de ética de profissional que eu faço as coisas mais difíceis primeiro para me livrar delas. Porque é muito difícil, porque tem cornerback que marca em zona, tipo Josh Norman, tem cornerback que marca individual, por exemplo, o Malcolm Butler marca mais individual, o Richard Sherman marca mais individual, às vezes ele recua pro cover tree, mas geralmente é mais individual. E tem cornerback que joga no slot, tem muitos times que jogam com 2 cornerbacks, a gente não sabe realmente quem é o grande cornerback. Tem muito cornerback que é ajudado pelo safety. Sim. Né? Pelos safeties, às vezes. Josh Norman! Então. Josh Norman. Então, tipo, é difícil. Talvez seja o ranking mais difícil da gente fazer. Não vamos ranquear de primeiro a quinto. Eu só vou falar o meu preferido. E o Dudu vai falar o preferido dele também. E os outros 4, mais eventuais menções honrosas, a gente vai... a gente não vai ranquear. É a única posição que a gente não vai fazer isso. Pass rusher, safety, quarterback, running back, wide receiver, tight end. E jogadores de linha ofensiva como um todo. Não sei se a gente divide em linha ofensiva interior. Acabei de inventar uma palavra. E esse foi o momento Luciano. É o momento Luciano Gimenez do programa. É porque eu pensei, às vezes eu penso em inglês, é sério. Aí eu pensei em interior lineman. Exatamente, terminologia toda em inglês. Não existe interior. Tipo, interior existe em português, mas não é assim que funciona. Interno. Achei. Interno. E não sei se a gente divide em interno ou externo, mas mais pra frente a gente vê isso. E todas vão ser ranqueadas 1 a 5. O Dudu vai fazer o ranking dele, eu vou fazer o meu ranking. De hoje até a gente acabar, né, toda terça e quinta neste mês de maio do eterno Nada Acontece Feijoada da NFL. E que bom que você riu de novo dessa frase, porque na primeira você riu muito mais efusivo. Mas dessa vez você riu também, eu fiquei feliz. E aí a gente vai matar isso aí logo dos rankings, porque aí em julho começa o jogador a se machucar, tem uma prisão aqui, uma prisão ali, tem briga de titularidade, o negócio começa a aquecer, porque no final de julho a gente tem os training camps começando. E a gente resolveu começar com cornerback também, porque o Josh Norman resolveu colocar a boca no trombone. Adoro essa expressão, boca no trombone. Josh Norman, né, cara? Eu vou repetir o comentário que eu fiz pra você na primeira versão. Eu acho que ele fala demais pra um cara que só joga de um lado do campo. Entendeu? E outra coisa, geralmente o cara que causa, assim, vídeo Charles Sonnen com o Anderson Silva é o cara que não é o melhor atleta do negócio, né? Com certeza. E tenta desestabilizar mentalmente, e vendo o retrospecto do primeiro terço de temporada do Odell Beckham Jr., é um cara que caiu na pressão. Então, já que o Josh Norman não é um atleta melhor que o Dez Bryant e o Odell Beckham Jr., ponto, ele vai tentar outros recursos para tentar anular os caras, e aí é o psicológico. Eu acho que pra mim é isso. Até porque o Odell Beckham Jr. deitou em cima do Josh Norman na primeira partida contra o Washington ano passado. E o Dez Bryant no Thanksgiving foi feio. Idem com feio. Batatas, né? Teve uns double moves ali do Dez Bryant que, cara, o Josh Norman, ele tem toda o migué, foi muito engraçado. Tem uma jogada muito engraçada nesse Thanksgiving entre Washington e Dallas. Eu comentei esse jogo, então eu lembro nitidamente que o Dez Bryant faz um double move, e aí o Josh Norman vê que ele vai ficar muito longe, aí ele dá um migué fingindo que ele tá marcando em zona, aí tipo, ele coloca a bomba do quadril assim e começa a fazer o backpedaling, é muito boa essa imagem. Caraca, eu vou procurar isso com certeza. Dá uma procurada depois, é muito boa essa imagem, é maravilhosa. E aí o Josh Norman meteu o louco, né, é o recurso que ele tem, sinceramente, na boa, não é como se ele tivesse feito muita coisa no passado. Fez muita pass interference. Foi um dos jogadores defensivos com mais falta na temporada 2016. Não foi um dos maiores, não. Foi o maior. Foi o maior. Né? 14 faltas. Eu não sabia de cor, eu achava que era o maior. Eu lembrava, num determinado momento da temporada, eu sabia que ele era o maior, mas eu não sabia se ele tinha terminado maior. Então, já que você achou, ótimo. E aí ele meteu o louco e falou, abre aspas, vou ser honesto, esta porra vai ficar feia. Porque eu tenho um safety, referência ao DJ Swearinger, que está pouco se fudendo e eu estou um pouco me fudendo também. Eu sei que eles, Odell e Dez, não tem muita gente no ataque, ficaria do lado deles. Palavras de alegria, de união, né? Aí o esporte une, né? O esporte une os povos. E a NFC East também, que é uma divisão quase não tem rivalidade, né? Nenhuma, né? Nenhuma, zero.
E aí, não obstante, ele resolveu falar diretamente sobre o Dez Bryant e sobre o Odell Beckham Jr. Sobre o Dez, ele falou que ele é só mais um na NFL hoje em dia, que ele era Dez Bryant em 2012, 2013, talvez 2014, só que agora ele é um zoom ninguém, que ele não impressiona mais nenhuma pessoa. E que o Odell tenta ser um cara durão, mas não consegue, ele tenta ser um personagem que não existe, e ele é medroso. Palavras de Josh Norman, cornerback de Washington, sobre os principais adversários que ele vai jogar nesta temporada: 2 partidas contra o Dez Bryant, 2 partidas contra o Odell Beckham Jr. E a tendência é que ele seja comido com farofa e batatas novamente. Provavelmente. Né? A menos que, assim, algo fora de série aconteça, a tendência é essa. E, gente, vocês acham que o Odell e o Dez Bryant vão falar, não, pô, é verdade, pô, ele tá certo, vai. Cara, eles vão pra cima dele com fogo, eles vão querer queimar o Josh Norman em cada snap. Não tem como isso dar certo pro Josh Norman. Exatamente, essa é uma expressão muito boa. Não tem como dar certo. E baseado nisso, vamos começar então nossos rankings posicionais com cornerback, um ranking no qual o Josh Norman não estará. Não está, definitivamente não está. Posso começar? Pode começar. Então, o meu cornerback favorito é ninguém menos que Patrick Peterson, do Arizona Cardinals, que eu até comentei na outra gravação que quem jogava Football Manager tinha um atributo do jogador que era o work rate, que era quando o jogador jogava o campo inteiro, não cansava, não parava de trabalhar. E o equivalente de cornerbacks na NFL é o Patrick Peterson. Ele tá em toda parte do campo, ele tá. Ele tem um talento incrível, ele é bom demais com as mãos. Você lembra aquela interceptação contra o Buffalo Bills? Lembra aquele jogaço? Sim. Que eles perderam, inclusive, aquele jogo. É. Mas o Patrick Peterson também. Ano passado ele teve um problema de lesão, mas em termos de talento bruto e talento dentro de campo, o meu favorito é o Patrick Peterson. Acho que tem poucos no nível dele na liga atualmente. Bom, na primeira edição deste podcast que não vai ao ar, é o episódio final da Caverna do Dragão, vocês nunca ouviram o que a gente falou nele. Eu tinha feito meio que um empate triplo entre os meus 3 cornerbacks preferidos, mas nessa eu vou sair de cima do muro, porque eu sou uma pessoa com personalidade samba-lelê, né, Dudu? É claro, é lógico. E eu vou colocar o Malcolm Butler, cara, de meu cornerback preferido. Eu vou colocar ele porque tem todo um contexto, né, cara? É um cara que não foi draftado, que há 4 anos atrás estava jogando pro West Alabama, que nem da primeira divisão do college football é. Que vai a mãe e a avó ver os jogos, né? Aquela coisa, não tem ninguém no estádio, ninguém que vê não tem ele ninguém, tipo, 2.000 pessoas no estádio. Antes do Super Bowl 49, a última interceptação dele deve ter sido no estádio para 2.000 pessoas. Surreal. É surreal isso. Surreal. E o que acontece, você fez uma menção muito boa. Um cara, quando ele aparece do nada e na sequência ele faz uma grande jogada defensiva no Super Bowl, a história dizia que esse cara sumia. Uhum. Né? Sim. Você deu um bom exemplo, inclusive. O Malcolm Smith, que foi o MVP pelo Seattle Seahawks no Super Bowl 48 e foi pro Oakland Raiders fazer absolutamente nada além de seu pé de meia. Exatamente. E o meu retrospecto é o Larry Brown, que foi MVP do Super Bowl 30. Jogava por Dallas naquela ocasião. E, assim, era um membro importante daquele time? Sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. Mas ele, na sequência do Super Bowl, ele foi MVP naquele jogo, interceptou o Neil O'Donnell e tal, foi Dallas e Pittsburgh, aquele Super Bowl no Arizona em 95, no janeiro de 96, né? E na sequência ele foi free agent. E foi pros Raiders, e não fez absolutamente nada com os Raiders. Ai, Raiders, vocês de novo. Né? 5 anos, eu até fui atrás dos números aqui, a gente tem que contextualizar esses números, tá, gente? Multiplica por 5. Por 5 para corrigir a inflação e a supervalorização, a escalada do salary cap, né? Porque os salários são em função do salary cap. 5 anos, 12 milhões e meio com 3 milhões garantidos em 95. Isso hoje seria um contrato de cornerback de tipo 60 milhões com 25 garantido. É gigantesco. Né? E ele jogou 12 jogos com os Raiders nos 2 anos seguintes, tendo sido MVP do Super Bowl 30. E o Malcolm Butler não. Né? O Malcolm Butler aconteceu o contrário. Tinha tudo pra ser uma Macarena, né? Tinha tudo pra ser um lepo-lepo. Tinha tudo pra ser um One Hit Wonder. Eu fico muito triste porque não existe a expressão One Hit Wonder em português. Cara, tem muita dificuldade. Sucesso de verão? Acho que sucesso de verão, sucesso de carnaval seria uma boa tradução. Eu acho que é a mais adequada, né? Mas... boa, gostei, vou adotar. O Malcolm Butler tinha tudo pra ser só um sucesso de verão,
Né? Inclusive o Super Bowl 49 foi durante o Carnaval, então melhor analogia é impossível. E sumir depois, né? E ele tinha um peso nas costas dele, porque o Darrelle Reeves não teve contrato renovado pelos Patriots. Então o Malcolm Butler virou titular da noite pro dia. Sim, exatamente. E assim, entrou em campo com essa responsabilidade e jogou muito bem. Teve alguns jogos ruins ano passado? Teve. Contra Miami na semana 2, por exemplo, cedeu 157 jardas, beleza. Mas contra Pittsburgh também, na temporada regular, ele não foi tão bem. Mas houve vários jogos nos quais ele cedeu coisa de tipo 30 jardas aéreas. E são números muito bons, e né? nessa responsabilidade, não sendo draftado, eu acho que vale a pena mencioná-lo fortemente nessa lista. É justo. Em termos de lista, eu não vou colocar ele na minha, mas menção honrosa para outro undrafted free agent que é talentosérrimo, que é o Brent Grimes, que tá lá no Tampa Bay Buccaneers, que ele não foi draftado, ele foi pro Atlanta Falcons, se tornou um dos melhores corners da liga, foi pro Miami Dolphins e continua tendo boas temporadas. Ano passado ele pode até não ter sido mais consistente, mas a secundária do Tampa Bay, na metade da temporada pra frente, melhorou muito de produção e parte disso foi por causa do Brent Grimes. A história do Brent Grimes ela é tão sensacional que é um dos últimos jogadores a ter jogado na NFL Europa. Sim, exatamente. É muito incrível isso. Né? A NFL Europa que era umas... Cara, eu não vou nem falar Série B, era meio que tipo Série C da NFL, não existindo uma Série B. É tipo isso mesmo. Né? A NFL Europa faliu. Faliu. E não é um cara novo, é um cara com mais de 30 anos, que continua ele tá na jogando... casa dos 33, 34. Que continua jogando em alto nível, tá jogando de um lado de um então calouro, o Vernon Hargreaves. Sim. E tinha tudo pro Hargreaves se destacar mais do que ele, mas o Grimes, tudo bem. Tampa Bay não foi pros playoffs, Tampa Bay não venceu a divisão. Mas se ele mantiver o nível de jogo do ano passado, e essa defesa melhorando os safeties, no ataque melhorando a linha ofensiva, Tampa Bay tem tudo pra roubar essa divisão. Eu concordo. Essa defesa, inclusive essa divisão tá... Outra expressão americana maravilhosa é up for grabs, né? Tipo, vai ser uma zona... Ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe como o Atlanta vai ficar sem o Kyle Shanahan. A gente não sabe se o Cam Newton vai voltar a render, porque a carreira do Cam Newton é montanha-russa, né? Ele começou muito bem, aí ele caiu, aí ele melhorou, aí ele caiu, aí ele foi MVP, aí ele caiu. E só sobre o Brent Grimes, 62.6 o passer rating ano passado, né? Então numa nota de 0 a 150.3 dos quarterbacks. Os quarterbacks quando lançaram na direção do Brent Grimes, só 62.6 foi o quinto menor rating cedido por um cornerback no ano passado. E o rating funciona mais ou menos assim, é meio esquisito falar, de 0 a 158. Abaixo de 70 é ruim. Abaixo de 50 é péssimo. Entre 70 e 80 é medíocre, entre 80 e 90 é ok, Jay Cutler, é a média, é a Cutler Line, né, que tipo, é tipo 2 interceptações, 2 touchdowns e uma interceptação por jogo e 200 jardas aéreas, é tipo 85 de rating. Entre 90 e 100 é um rating sólido, é o rating Alex Smith, e acima de 100 é o rating de elite, é Aaron Rodgers, Tom Brady e etc. E então, etc. E o Brent Grimes apenas 62.6 é uma boa menção, Dudu. Seguindo na minha lista, eu tenho 2 cornerbacks do Denver Broncos, quase impossível separá-los, é a melhor dupla de cornerbacks da liga, Aqib Talib e o Chris Harris Jr. Né? O Aqib Talib cedeu só 50% praticamente de passes completos quando lançados em sua direção no ano passado e menos de 10 jardas por tentativa, melhor marca da NFL na temporada passada. E o Chris Harris é um baita tacleador, como você mencionou na nossa primeira versão. Exatamente. O Aqib Talib, inclusive, foi o único cornerback número 1 que não cedeu nenhum touchdown. Ninguém anotou 6 pontos em cima dele. E o Chris Harris em termos de consistência e versatilidade, ele é o melhor daquela secundária ali. Ele joga no slot, joga lá de fora, marca Tyrene, marca quem quiser, marca quem tiver que marcar. E bate muito bem neles, derruba muito bem. Eu até mencionei na nossa primeira gravação que os dois são menos falados porque o pass rush dos Broncos é acima da média, né? Exatamente. Então juntou tudo um bolo pra gente esquecer um pouco do Aqib Talib e do Chris Harris Jr. Primeiro porque o time ficou em terceiro lugar na divisão e não foi pros playoffs. Segundo porque o pass rush é mais sexy. Lógico, é muito mais maneiro dar uma porrada no quarterback do que tirar o wide receiver de jogo. E então a gente esqueceu um pouco dos dois, mas continuaram jogando em alto nível mesmo com os Broncos não indo pros playoffs na temporada passada, perderam o critério de desempate pros Dolphins. Se eu não me engano. Dudu, já falei 3, agora é sua vez. Eu tinha mencionado só o Patrick Peterson, né? Então vamos falar de Casey Hayward, que depois do Alex Smith, ano passado,
foi o melhor free agent, na minha opinião. Foi pro então San Diego Chargers. É esquisito você escrever Los Angeles Chargers na abreviação, que parece que é Los Angeles Clippers. Mas, enfim. A gente estava comentando na outra gravação que uma das medidas de grandeza de um cornerback é quantas vezes os quarterbacks lançam a bola na direção dele. É o respeito, né? Porque se você respeita o cara, você não lança em cima dele. Exatamente. E o Casey Hayward, ele teve muita bola lançada na direção dele. Foram 100 targets. Mas justamente por isso, ele fez os quarterbacks se arrependerem. Ele interceptou 7 passes. E ele jogou como um press cornerback. Tipo, o tempo todo fazendo bumper run e pedindo os wide receivers de desenvolverem as rotas. Foi um trabalho brilhante. Pra você ver um exemplo, ele pegou o Mike Evans na semana 13 e o Mike Evans teve 2 recepções para 16 jardas. Ele pegou a Amari Cooper 2 vezes, mas ele se destacou mais na semana 15, que foi uma recepção para 28 jardas. Então você vê que ele se desenvolveu no cornerback número 1 com a lesão do Jason Verrett. O Jason Verrett rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho no ano passado, né? Exatamente. E o mapa de calor do Casey Hayward é bastante interessante, né? Só 49 de rating cedido ano passado, o terceiro menor rating cedido por um cornerback na temporada 2016. E é contextualizando uma história muito boa também, né? Porque não era o primeiro cornerback de um time e aparece após a lesão e é difícil, né? O cara tem até uma expressão em inglês, uma expressão boa em inglês, step up. Sim. E aí o cara aparece, é mais louvável. Não diria nem louvável, mas dá um plus, né, na barrinha do especial. Vamos dizer assim, dá um exemplo plus do que eu a falei mais. Um plus a mais. Um plus a mais. Cara, eu tinha uma professora de direito trabalhista que ela falava plus a mais toda aula, velho. Eu dava risada, velho. É osso. Mas enfim, segue o jogo. Siga a pelota. Xavier Rhodes, um dos melhores jogadores da defesa do Minnesota e um dos jogadores que não foi ladeira abaixo junto com o restante do time depois do começo de 5 vitórias. Ele e o Terrence Newman, né? Terrence Newman com Newman. 38 anos, a gente não pode esquecer que ele tem coisa de 6, 7 anos a mais que o Darrell Reeves. O Darrell Reeves caiu de produtividade por conta da idade. E o Terrence Newman, todo mundo achando que o cara já era e rendendo em níveis Tom Brady-anos. Não, é impressionante. Né? Esses 2 jogadores de secundária foram muito, muito bem. É o que salvou no time dos Vikings, porque a linha ofensiva foi horrível. A linha ofensiva não o tem front nem seven também sofreu com lesão, mas a secundária até que aguentou o rojão, né? Eu tinha visto uma montagem da linha ofensiva do Minnesota Vikings que eram, enfim, aqueles auto-sacks que eles davam, que o Sam Bradford tropeçava no pé da linha ofensiva, com yakety sacks. Foi uma das melhores coisas que eu vi na off-season. Eu vou procurar esse vídeo e vou te mandar. Esse vídeo. E sobre o Xavier Rhodes, menor rating da NFL ano passado, só 39.2, cara. Sim. E realmente voou baixo o principal cornerback do Minnesota Vikings. O único porém dele era o passe em profundidade. Né? E também ele teve foi queimado em algumas vezes. De falta, né? Ele fez muita falta, fez 8 faltas. Sim. E só um comentário, Mas, ano passado ele teve isso... 5 interceptações e nos outros 3 anos de carreira ele teve só 2. Então você vê que ele stepped up, né? Que nem que você falou agora, ele deu esse passo à frente, deu esse salto de qualidade. É o momento Luciano Gimenez deste programa. E na primeira edição, eu coloquei esse cara empatado com os outros, porque também contexto, né? A exemplo do que eu falei do Larry Brown, um cara que venceu o Super Bowl, virou free agent e ganhou uma grana violenta e fez o pé de meia. O Janoris Jenkins tinha tudo para ser o Larry Brown do ano passado. Por quê? Ele tinha recebido a franchise tag nos Rams e ninguém entendeu quando os Rams colocaram a franchise tag no Janoris Jenkins, porque a gente ainda não viu o Janoris Jenkins como vê hoje. Isso era um cornerback ok, mas não era um cornerback que as pessoas viam como top 5. Né? Sim, sem sombra. Tinha muito medo dele não vingar de forma alguma. Sim, e aí. Aliás, foi o Janoris Jenkins ou foi o Truman Johnson que recebeu o franchise tag? Eu estou confundindo. Eu vou ficar devendo isso também. Acho que foi o Truman Johnson. Se tivesse que apostar. Porque os Rams colocam franchise tag todo ano e um cornerback eu já estou perdido. Vamos ver aqui. A Wikipédia vai me ajudar. Bom, mas enquanto ele procura na Wikipédia... Não. Já matei. Voltou? Achou? Foi Então tudo bem. Agora eu lembrei o que aconteceu. Desculpa, apaga. Finge que a gente não falou nada e não vai ter edição, podcast com Samba Lelê. Os Rams colocaram a franchise tag no Truman Johnson ao invés de colocar no Janoris Jenkins. Foi isso que então ficou foi esquisito na época. Né? E faria muito mais Sim. sentido ter colocado no Janoris Jenkins. Aí ele assinou com 5 anos e 62 milhões com os Giants, sendo 28,8 garantidos. É o contrato do Larry Brown em 2016.
né? Eu até fiz a continha. Fez a continha e deu no mesmo. E deu quase no mesmo. Porque o salary cap multiplicou por 5, né? Eu fui por aí pra fazer essa conta. E aí o cara tinha tudo pra não render como ele rendia em St. Louis/Los Angeles, que já não era top 5, e aconteceu o contrário que geralmente acontece. Quando um cara chega num time free agent, geralmente ele fica lá, fala assim, dane-se, já ganhei meu dinheiro. Né? Existem os extremos disso, os Albert Hainsworth da vida, mas é raro o cara chegar como free agent e voar abaixo. Honestamente, é raro. Assim, um free agent a peso de ouro. Claro, tem outros free agents, tipo o Aqib Talib foi free agent pra Denver, mas ele não foi um free agent a peso de ouro como o Janoris Jenkins, talvez o principal cornerback no mercado na época. Os Giants foram lá, contrataram o cara e foi um dos melhores cornerbacks da liga e anulou o Dez Bryant, coisa que o Josh Norman não fez. O Dez Bryant foi anulado nas duas partidas e deu pra perceber que o plano de jogo de Nova York era esse, né? Se você anulava o Dez Bryant e não esticava o campo, aí você conseguia trazer o Landon Collins ou outro safety pra perto do box, anulava o jogo terrestre e anulava os Cowboys por tabela inteiro. Era a forma de bater os Cowboys, né? Então, o Janoris Jenkins foi elemento essencial no ano passado para as duas vitórias dos Giants contra os Cowboys e para a ida dos playoffs. Sim, então, um cara que a gente tem que considerar por todo esse contexto, por não receber a franchise tag, então, tipo, tá jogando com peso no ombro, com chip on the shoulder, e o Truman Johnson recebeu, e aí chega com um contrato milionário em Nova York, com muito dinheiro garantido, 5 anos, e continua rendendo. Jogou muito bem, não só contra o Dez Bryant, mas também contra o AJ Green, né? Quando jogou no Monday Night Football. Pra mim, top 5 wide receivers. Top 5, acho que daria pra considerar. Sofreu com lesões, tem o Andy Dalton, o ataque dos Bengals caiu de produtividade porque não tem um verdadeiro segundo wide receiver ali. Tá todo mundo tentando ser isso há anos, né? E ninguém consegue. Tem algo errado aí. Desde que Mohamed Sanu e companhia saíram na free agency, né, deu uma atrapalhada no ataque. Mas enfim, é um cara que pra mim é top 5. 54.8 de rating cedido no ano passado, o quarto menor rating de um cornerback. E eu acho que a gente não pode esquecer nem ferrando. Então é isso, eu mencionei 4 já, Dudu. Falta 1 pra mim e 2 pra você. 2 pra mim, né? Eu vou falar aqui, já estamos com 27 minutos de programa e eu tenho certeza que tem torcedor do Seattle Seahawks que tá se coçando aqui, né? Então eu vou deixar a galera. Já adianto que ele não é top 5 pra mim. Ele é top 10, mas considerando apenas, espaço amostral, apenas 2016, ele não é. Eu não consigo me despegar dos anos anteriores, tanto assim. Mas a gente tem que contextualizar, a gente tá falando do Richard Sherman, né? Pra quem não Richard Sherman, claro, exatamente. A gente tem que contextualizar que ele perdeu o Earl Thomas, mas o contexto é pra mais e pra menos também, na minha opinião. Claro, você tem que considerar pros dois lados, mas eu acho que o Sherman, ele traz aquela atmosfera de cabeça vencedora, ele quer ganhar tudo, ele dá porrada no treino. Saiu agora a história que ele não conseguiu até hoje... Esqueceu o Super Bowl. Let it go. Ele precisa assistir a Elsa cantando, ele precisa cantar junto. Imagina o Richard Sherman fazendo uma festa na casa dele pra galera ver Frozen. Ia ser muito maneiro. Eu queria ir nessa festa. A festa temática, assim, com a galera do Seahawks. E aí a bebida ia ser aquele bagulho do 7-Eleven, sabe? Aquela raspadinha. Temática, ia ser coisas geladas apenas. Mas, enfim, o Sherman é um cara que é um talento nesse nível, que ele consegue fazer uma isca pro quarterback lançar. Ele fala assim, olha como é que eu tô vindo pra cobertura. Aí o quarterback vê o wide receiver uns 2-3 passos atrás do Sherman e fala, esse cara tá livre. Ele lança a bola, o Sherman intercepta e vai até a end zone fazendo touchdown. Eu acho que o Sherman é um dos melhores talentos de cornerback. Eu acredito que ele vai cair de produção nesse ano agora. Eu não sei o quanto ele vai se manter no nível que a gente se acostumou a ver ele no Super Bowl 48, no Super Bowl 49, nesses anos brilhantes. O problema também pode ser a idade, né? Porque ele é um cara que joga de maneira muito física e se você passa da casa dos 30 anos, fica mais complicado jogar. Mais porque a posição mais atlética da defesa, da secundária, é o cornerback, né? Com certeza. A gente tem o pass rusher, claro, mas as duas posições que são mais afetadas, Dwight Freeney e companhia, as duas posições mais afetadas é o pass rusher, é o edge do 3-4, do 4-3, ou o outside linebacker de pressão, Von Miller, do 3-4, e o cornerback que joga individual. Se o cara joga em zona, beleza, dá pra segurar um pouco mais a barra durante alguns anos, mas o cornerback que joga em marcação individual, ele tem uma queda de produtividade na maioria das vezes
depois dos 30 anos. Coisa que aconteceu com o Darrelle Reeves, né? Exatamente. Eu acho que a janela lá em Seattle tá fechando, que ano que vem o salary cap vai pegar, o negócio vai ficar feio, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí é um assunto delicado, inclusive pode ser pauta para outro programa. O Richard Sherman conta em $10 milhões neste e no próximo ano. O segundo maior salário, só perde pro Russell Wilson na folha salarial de Seattle. Vai ser puxado. Mas enfim, vou falar o meu último cornerback logo. Que quando eu falei, inclusive, o Anthony Curtis falou, tem certeza que você acha ele? Eu falo, cara, eu gosto dele porque ele é muito jovem, eu acho que ele pode crescer muito, que é o Marcus Peters, do Kansas City Chiefs. Ele é top 5? Eu acredito que não, mas eu acho que eu tô vendendo aqui o potencial dele. Eu acho que ele pode ser um cornerback muito, muito bom. Ele consegue antecipar as rotas, né, da mesma forma que o Richard Sherman, ele consegue jump, a expressão é essa, né? Ele jump a rota do wide receiver. Muito bom, de uma forma muito eficiente. O problema dele, como o Kurt mencionou na primeira gravação, é que ele tem problema nas bolas longas ainda. Eu acredito que isso pode ser corrigido dentro do sistema do Andy Reid e do sistema defensivo do Kansas City Chiefs. Eu acho que não só nas bolas em profundidade para mais de 20 jardas, mas também nos passes na linha de scrimmage. Como você falou, como ele tenta antecipar muito para fazer interceptação, ele liderou a NFL com 8 em 2015, quando era calor, ano passado foram 6, são números altos. Qualquer número, para você que está ouvindo, qualquer número acima de 5 interceptações é um número formidável. Por tentar antecipar as rotas, ele é vencido no bump and run muitas vezes, em rota slant, em alta, aquelas rotas curtas de tipo 5 jardas ou menos. E eu acho que ele precisa melhorar um pouco nisso, e na bola em profundidade. A agressividade é muito perigosa para um jogador novo, porque muitas vezes ele pode, se ele erra um passo que seja, um tackle que seja a jogada vir um ganho de 5, vir um ganho de 25, 30 jardas. Isso me lembra muito Kenny Vaccaro, acho que na primeira temporada de calor dele. Ele era super agressivo na marcação. Super agressivo, ele errava tackle, mas quando ele acertava era lindo, e quando ele errava era uma bosta para a defesa. E a defesa não era boa, então não tinha muito como compensar. Mas me lembra muito essa questão da agressividade. Eu tinha muito medo de acontecer isso com o Deion Jones ano passado, mas ele, enfim, se tornou formidavelmente um ótimo linebacker. Bom, falta um pra mim, né? Falta. Fecha a conta. Nossa, difícil, hein? Eu vou repetir algum que você falou, cara. Eu não vou deixar o Patrick Peterson de fora de um top 5. É justo. Tem que estar. Não tem como. E menções honrosas agora pros eu repito cornerbacks, tudo que o Dudu falou, com a menção que o Patrick Peterson caiu um pouco de produtividade ano passado, ok? Ele ficou machucado. Né? Mas não cedeu nenhuma partida, tipo, pra mais de 100 jardas até que o Miguel corte no ano passado. Não, de forma alguma. E só uma menção honrosa aos dois cornerbacks agora do Jacksonville Jaguars, né? O Jalen Ramsey e o AJ Bouye. O Jalen Ramsey era um oásis no deserto, porque o time dos Jaguars decepcionou todo mundo no ano passado. E o AJ Bouye é o clássico jogador defensivo de Jacksonville veterano, né? Recebe uma tonelada de dinheiro e aí vai pra Jacksonville. Agora, o problema do AJ Bouye é que ele é aquela questão do biscoito, né? É crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? Ou seja, ele jogou o que jogou ano passado porque era ano de contrato e porque ele não era tão conhecido, então, enfim, isso ajuda. Ou ele realmente é esse jogador? Descobriremos em 100 dias. Da mesma forma, ele jogou o que jogou porque o front 7/front 6, enfim, o box dos Texans tem Whitney Mercilus e companhia limitada. Eu falei o cara mais subestimado e não falei o DJ Watt. Exatamente, eu tô esperando, né? Por que ele puxou isso? Enfim, é que eu gosto muito do Whitney Mercilus. Jadavion Clowney, Whitney Mercilus, o Brian Cushing, que se machuca toda temporada, mas enfim, é um baita front 7, ele jogou porque a defesa fazia pressão e aí o quarterback cometia erros e ele se aproveitava. Entendeu? Como que ele vai jogar agora em Jacksonville? Então é um grande ponto de interrogação. O Jalen Ramsey, concordo, que é uma menção honrosa que merece ser mencionada. Era o melhor atleta pra mim do draft 2016 e um dos poucos que se salvaram no ano passado na secundária e no time todo, né, dos Jaguars. Quem mais que merece menção honrosa? Acho que o Dominic Rodgers-Cromartie, na medida do possível, jogou bem, menos do que o Janoris Jenkins, mas jogou bem. Pra mim, o Richard Sherman é top 10, ele não é top 5, mas ele é top 10. Marcus Peters também é top 10, mas não é top 5. Outra menção, um cara que caiu muito mais de produtividade do que o Sherman, o Darius Slay. Darius Slay, eu gosto dele, mas eu acho ele muito talentoso, mas ele não corresponde. Ele caiu bastante de produtividade no ano passado lá em Detroit. E também outra menção honrosa, pra gente ver como o sistema do Carolina Panthers ajuda demais o cornerback, porque é um cover 2 e o safety está sempre ajudando o cornerback. O James Bradbury, calouro. Verdade. Eu tinha pensado nele mais cedo.
né, escolha de segunda rodada, que tem uma história parecida com o Malcolm Butler, porque ele não jogou na primeira divisão, jogou em Samford, não em Stanford, em Samford. E... Não confundam. Não confundo. E é um salto difícil, e o Malcolm Butler ainda teve um período de adaptação. O Bradbury foi de Samford para jogar contra o Zé Ninguém, o Zé das Couves, de West Michigan, West Michigan primeira divisão, de West Tennessee State, para jogar contra o Drew Brees e contra o Matt Ryan 2 vezes por ano. E na medida do possível, até que Não fez uma deve ser temporada fácil, boa né? como calor. Contextualizando que o cara é calor e o cara veio da segunda divisão do college, até que jogou bem. Então, Com certeza. acho que de menções honrosas é isso. Deixa eu isso. pensar aqui quem mais que faltou. Com de certeza menção tem honrosa. mais, mas se a gente ficar falando aqui, esse podcast vai ter 6 anos. Mas é isso. Basicamente, Provavelmente. dos principais nomes. Talvez o Byron Maxwell, que melhorou um pouquinho, considerando eu o que pensei já nisso foi, também. né? Até que não jogou tão mal. Agora, Não, a não. menção desonrosa, sem sombra de dúvidas, é o Darrell Reeves, né? Ah, com certeza. Maior Eu porcentagem lembro de passe o- completo dos cornerbacks titulares, do primeiro cornerback do time. 64% de passe completo para um cornerback é um absurdo. Aquela partida contra o Cincinnati Bengals, que o AJ Green queimou o Darrell Reeves Nossa, de um jeito... não, mas o ano inteiro. O rating dele, a gente mencionou, para contextualizar e encerrar o programa daqui a pouquinho, eu mencionei o... Cadê aqui? O Xavier Rhodes, o melhor rating foi 39.2 cedido. O Aqib Talib 46.7. O Casey Hayward, que o Eduardo muito bem lembrou, 49. O Darrell Reeves cedeu um rating ano passado de 102.5, Uou, cara. Mentira, não sabia que tinha sido tanto, cara. 102.5. Então, quer dizer, neste momento que a gente tá gravando, o Darrell Reeves ainda não tem emprego. Teve um Não. problema extracampo na intertemporada, que não foi culpa dele, né? 2 babacas chegaram querendo filmar ele, provocar ele pra mandar pro TMZ e vender o vídeo. E ele foi meio burrão, né? E acabou comprando a treta. Mas continua desempregado e eu não sei, não tenho perspectiva dele achar um time. Eu não sei que time que investiria nele, porque a principal virtude dele virou o principal problema. Exatamente, eu acho que... Eu acredito que há times que tentariam converter ele num safety pelo mínimo dos veteranos, por esse salário pequeno, mas até agora nada aconteceu e não me surpreenderia se nada acontecesse. Porque o foda é que ele não tem perfil de tutor. Eu não vejo isso nele também, não. Ele não tem perfil de tutor, entendeu? Então é uma situação muito delicada. A exemplo do que aconteceu com o Jay Cutler e com o Tony Romo, não se surpreenda se esse cara aposente nas próximas semanas. Eu sei que vai ter gente que vai xingar, vai mandar, curte essa bosta. Gente, a gente tá em maio. A gente tá no final de maio e a gente tá um cara que foi do céu ao inferno. Se você acha que a queda de produtividade do Colin Kaepernick foi violenta, a queda do Darrell Reeves foi a pior queda que eu vi nos últimos 3 anos da NFL. Foi brutal. Foi brutal. Ele passou de melhor cornerback titular da NFL pra pior. Então não é uma queda de, tipo, primeiro pra quinto. 20º, sei lá. Ele passou de, tipo, em 2014 ele foi um dos 5 melhores cornerbacks da NFL pra, tipo, um dos 5 piores. É uma queda de 30 posições. É delicado, é delicado. Eu, sinceramente, não sei e ainda tem esse problema que eu mencionei. Você tem um cara que a maior virtude era a marcação individual e virou o maior problema. É Então, verdade, exatamente isso. Eu não tenho nada a adicionar em relação a essa questão do Reeves. pra terminar, Dudu, qual que é a trivia? Vai bater 40 minutos. mas não tem problema. Verdade. Não, vamos fechar em 40 aqui. Eu tenho uma... Pra quem não sabe, eu gosto muito de trivia e perguntas e respostas, esse tipo de coisa. Eu quero que você me responda, Anthony Curti. Quem é o jogador na carreira com o maior número de fumbles? Nossa, eu não tenho a menor ideia. Brett Favre? Exatamente, Brett Favre. Aê! Cara, turnover próprio, pra ele, mim, eu vou ele. lembrar do Favre, não tem como. Interceptação eu sabia de cor que era o maior. Mas fumble, Mas foi uma fumble também. A surpresa. carreira dele durou o quê? 725 anos? Tem essa também, né? O espaço a mostrar é muito maior. É muito grande, O cara é muito entrou na grande. NFL em 92 e se aposentou em 2010, 2011. É ridículo, é muito tempo. E e outra várias pergunta. aposentadorias, né? Que, cara, chegou ao ponto que virou ridículo. Sim, foi Era patético. sempre, Essa uma coletiva pergunta de imprensa difícil. chorando. Diga. Essa pergunta é difícil. São 139 números aposentados na NFL. Tá. 5 números foram aposentados 5 vezes. Eu só quero que você me dê um desses números. É 12. Sim, coberto de razão. 12. Agora me diz- 12 é o principal número de quarterback. Jim Exatamente. Kelly, Roger Staubach. Não, o O Staubach não é Os aposentado, Cowboys porque o Dallas não aposentam. aposenta.
Deixa eu pensar. Os Steelers aposentaram o Terry Bradshaw? Não tá aposentado. Caramba. Bom, tem o Seahawks, Vou te falar né, aqui. que é o 12º homem. O Seahawks tem o 12º homem. Jim Kelly, Bob Grease do Miami Dolphins, que ganhou o Super Bowl. Joe Namath. Sim. E John Brody dos 49ers, pré-Joe Montana. É verdade. E os outros números, pra quem ficou curioso, número 7, né, que o George Halas está aposentado no Chicago Bears, John Elway, Dutch Clark, Bob Waterfield do Los Angeles Rams e o Mel Hein do New York Giants. Os outros 3 números eu não vou falar quem são todos, Você sabe mas que o número 14... Não, eu vou fazer uma outra trivia baseada nessa sua. Qual que é o último quarterback calouro a vencer um título na NFL? Super Bowl ou não? Que difícil. Vou ficar devendo essa informação, hein, Curte? Eu vou checar se tá certa a minha informação aqui, mas eu tenho quase certeza que é ele. Vamos ver aqui. É isso mesmo. O último é o Bob Waterfield. Uau! Só pra quem não sabe, ele jogou entre 1945 e 1952, então faz tempo já. Foi escolhido pelo então Cleveland Rams, que foi pra Los Isso. Angeles no ano seguinte. Foi campeão em 45 com o Cleveland Rams. E é um cara que tá no Hall da Fama. Olha como as coisas mudam. Ele tem mais interceptação que touchdown. Caraca, é muito louco pensar nas mudanças do jogo, né? Isso é de 60 anos pra cá, 70 anos pra cá. E a gente não tem, e o rating dele também 61.6. Um quarterback com rating de 61.6 hoje seria mandado embora. As regras eram completamente diferentes, a gente não pode esquecer disso. Não, é outro jogo. Eu acho era outro impossível jogo. comparar. Era outro jogo. E só pra terminar os números aposentados: 7, 12, 14, 40 e 70. São 5 números com 5 aposentadorias. Muito bom. E sobre o Waterfield, ele é calouro, mas não era, né? Porque ele serviu no exército, então ele chegou com 25 anos na NFL. Né? Então não é como se ele fosse... não é nenhum Brandon Weeden, né? Não. Ele é meio Brandon Weeden, né? Lembra aí, a gente não considerava o Brandon Weeden um calouro. Vamos falar a verdade. Não, ele foi draftado com 28 anos, Foi cara. draftado com 28 anos. E o último foi o Bob Waterfield, o último calouro campeão na NFL. Agora, Super Bowl a gente não tem nenhum. Né? Eu sei isso de cor porque eu tava revisando o capítulo de quarterbacks do manual para a segunda edição. E a gente tem o Mark Sanchez, que foi longe. Foi bem longe. Foi a 2 finais de conferência, uma delas no ano de calor. A gente tem o Ben Roethlisberger também, que era calor, mas não foi campeão calor, foi campeão como segundo anista. O Brady foi campeão em 2001, no primeiro ano de titular, mas no segundo ano de NFL. Isso. E se você for pesquisar a história, você vê que tem muitos comentários de como o Brady evoluiu de 2000 para 2001. Se a lesão do Drew Bledsoe tivesse sido em 2000, talvez o Brady não teria sido o que foi. Pô, se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta, né? É meio então, difícil pensar é assim. tipo isso, mas a evolução dele foi notória. O Joe Flacco também, né? Por incrível que pareça. Joe Flacco, inclusive, o Joe Flacco pode ser tema para um podcast nesses meses de Nada Acontece Feijoada, porque é um cara eu adoro esse tema. É um cara inexplicável. Eu acho que hoje a gente já pode falar que ele não é elite. Eu acho que isso nunca foi um tópico, né? Eu acho já foi discutível. Nunca foi. Mas hoje é muito mais. Tipo, 80% vai falar que não e os torcedores dos Ravens vão falar que sim. Exatamente. Entendeu? É basicamente isso. A polícia do clubismo vai bater na sua porta e vamos ver o que acontece. Total. Não, cara, na NFL de hoje em dia não dá pra colocar o Joe Flacco entre os 5 melhores quarterbacks da NFL, mas nem que a vaca pulsa. Nem a pau. Falando em quarterbacks, Antônio Curti, quinta-feira faremos já a lista mais polêmica, né? Exatamente. A lista mais polêmica de todos. Por que a gente vai fazer agora? Porque primeiro que nada acontece. Segundo, porque a gente quer polêmica. Terceiro, porque queremos inscritos, né? Pra fidelizar o ouvinte. Então é isso. Você que gosta de NFL, você que está com saudade desta liga maravilhosa, hoje faltam 100 dias para a NFL voltar. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio. E começamos essa lista que vamos fazer toda terça e quinta. E o podcast continua toda terça e quinta durante a temporada regular da NFL. Terça para rever a semana anterior e quinta para prever a semana seguinte. E outros assuntos ao longo da temporada regular. E outras cositas mais. Eu não sei se nos playoffs a gente vai conseguir fazer terça e quinta. Né? Talvez a gente faça tipo sexta. A gente pode mudar na época dos playoffs. Mas ao longo do ano vai ser isso. Vai ser terça e quinta. Mesmo nessa época de nada acontece. Ao final de maio, estaremos presentes aqui. E depois das listas de posição, Dudu, a gente pode prever as divisões.
Ah, isso vai ser divertido. Né? Tô super dentro dessa ideia. Vai ser bem bacana e outras listas a gente pode fazer também. Enquanto o carro da pamonha chega aqui, vocês não estão ouvindo o carro da pamonha, porque agora eu estou usando um microfone melhor, estou usando meu microfone profissional, que na outra edição eu não consegui usar. Certo, Dudu? Perfeito, é isso mesmo. Algo mais a declarar? Nada mais, estou ansioso para a nossa lista de quarterbacks. Muito bom, eu também estou ansioso. Eu queria declarar que eu estou numa vida gamer. Eu consegui juntar aqui, mudei a minha estante, eu estou com o meu Play 4, meu Play 3, meu Play 2 e meu Nintendo 64. E o meu RetroPie. RetroPie, pra quem não sabe, Dudu, isso aí talvez você goste. É um mini computador em inglês que você pode instalar emuladores, tipo Mega Drive, Super Nintendo, e tipo custa por R$300. Pô, pra você montar. Então, você que é um cara que é gamer, eu sou. Você pode, eu tenho me convertido mais, eu tenho jogado mais jogos de tabuleiro, mas isso é papo para eu sei bem, eu sei bem disso. Eu sei bem disso. Muito bom, então até a próxima. Não se esqueçam, como eu falei, de se inscrever no iTunes e avalie-nos, ajuda bastante, de verdade. Se tiver avaliação, o podcast sobe quando alguém dá um search. Avalie-nos no iTunes, etc. Na próxima edição eu vou falar o nome de quem nos avaliou no iTunes. Então, se você está ouvindo pelo iTunes ou qualquer aplicativo, você terá seu nome mencionado na minha aveludada voz. Melhor voz, porque eu não fiz exercício de fono antes de fazer o podcast hoje. Na próxima edição eu falei. Dudu, o último que sair apaga a luz. Última palavra. Só não. Até a próxima e avalie-nos, busque-nos, divulgue-nos. Divulgue-nos, exatamente. Muito bom. Eu vou começar a fazer promoção nesse negócio. Você quer ver esse bagulho dar certo? Papeito e a 100 kg, R$2,98. No próximo programa vai ter promoção com trivia, ok? E o primeiro que responder, que mandar e-mail. Então o bagulho vai começar a ficar louco. E aí eu vou começar a fazer promoção. Vou fazer promoção tipo, que nem rádio faz, que tipo, um dia fala uma dica, outro dia fala outra dica. Vou começar a fazer isso, vocês vão ser fisgados pelo Futbolcast. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima, Dudu. Até a próxima. Até quinta-feira, ouvintes queridos. Tchau, tchau. Beijo.